Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no tradicional. O vídeo de hoje é ensinando a vocês como eu faço os meus desenhos. Vocês pediram muito, então hoje eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. Neste vídeo eu vou mostrar todo o processo que eu faço para estar fazendo minhas ilustrações, então fica até o final para você saber como é que eu faço todo esse processo. Eu faço as minhas ilustrações tudo pelo meu celular. Esse aqui é o meu celular, esse aí que vocês estão vendo na tela. Ele é um K61. Então eu faço todas as minhas artes nesse celular aí. E para desenhar nele eu uso minhas próprias mãos. Eu não tenho caneta para desenhar nele. Eu tenho essa daí que vocês estão vendo. Eu comprei ela no mercado, mas eu acho que ela não é para escrever assim no celular, porque na outra ponta dá para escrever no caderno com ela. Então, eu acho que ela é tipo daquelas canetas que é usada para trabalhar, que você pode escrever e ao mesmo tempo mexer no celular. Daí que desse lado que tem a borrachinha, com essa borrachinha aí que tem na pontinha da caneta, dá para desenhar com ela. Eu fiz alguns testes desenhando com ela no celular e dá para fazer desenho com ela, só que eu ainda não me acostumei, não sei desenhar muito, então eu costumo fazer meus desenhos como eu sempre faço, utilizando minhas mãos. Aqui, como vocês podem ver, ela também escreve no caderno, como eu disse para vocês. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o app que eu costumo utilizar sempre para estar fazendo os meus desenhos. E o aplicativo que eu sempre uso para fazer minhas ilustrações é o Ibis PenX. Ele é um aplicativo gratuito e ele pega na maioria dos celulares, então ele é muito bom, eu sempre utilizei ele desde o comecinho para estar fazendo minhas ilustrações. Então é ele que eu vou utilizar nesse vídeo aqui hoje. Bom, antes de levar o desenho para o Ibis PenX, eu primeiro faço um rascunho no caderno. Para desenhar do zero com a mão no Ibis PenX fica mais complicado e demora mais, então eu costumo fazer o rascunho no caderno. Então eu pego o meu caderno e faço o rascunho de como eu vou querer o desenho a lápis mesmo, não precisa você cobrir com caneta. Então depois que eu faço esse rascunho do desenho como eu vou querer que fique, eu pego e tiro uma foto desse desenho. Vou abrir aqui minha câmera e mostrar para vocês como é que eu faço. Então, eu pego a minha câmera e eu posiciono bem acima do meu caderno, que é para ficar bem reto. Você tem que tirar a foto bem tirada, porque se você tirar torta, o seu desenho pode ficar torto. Então, você tem que achar o ângulo certo. Se você tirar a foto com o celular virado, de um ângulo ou de outro, pode ser que o desenho saia torto. Então, é bom que você pegue mais do ângulo de cima, de um ângulo em que o desenho fique reto e ele não fique torto. Aí eu deixo a câmera focar bem para eu poder tirar a foto, porque também se você não deixar a câmera focar, o desenho vai ficar embaçado. Quando você vê que o desenho estiver numa posição legal, é só você tirar a foto e agora a gente vai levar esta foto para o Ibis PenX. Então, depois de tirar a foto, a gente vai abrir o Ibis PenX e aí vai aparecer a galeria, que é essa daí que vocês estão vendo. Daí, nós vamos apertar nesse maisinho e vai dar essa opção aqui para você escolher um quadro. Eu vou escolher esse daqui, que é um tamanho legal que eu costumo sempre fazer nesse tamanho. Então, você pode escolher outro tamanho se você quiser, vai de acordo com sua preferência. Daí, eu vou vir aqui e vou clicar nessa câmerazinha aqui. Clicando nela, vai parar direto na sua galeria do seu celular. E aí vai aparecer várias das suas fotos. E aí eu vou clicar na foto que eu acabei de tirar. Aí aqui você vai posicionar onde você vai querer que essa foto fique. Depois que você encontrar o lugar certo, você vai nesse Vzinho aí embaixo verde que vai salvar nesse local onde você deixou. Se caso você achar que o desenho ainda ficou torto e queira mudar ele, é só você vir aqui e clicar naquela flechinha ali que você vai poder movimentar o desenho e colocar ele no lugar onde você quer, onde você acha que fica melhor. Aí é só apertar no Vzinho verde que vai ficar salvo naquele lugar. Agora que o desenho está no lugar certo, a gente vai nas camadas, nesse quadradozinho aí branco que tem embaixo, e a gente vai criar uma camada nova para a gente poder desenhar por cima dessa foto aí que a gente acabou de colocar. Então, você cria essa camada e coloca ela acima da foto que você pegou, que no caso é esse desenho dessa menina aí.
Aqui embaixo você consegue ajustar o pincel para que ele fique maior ou menor. Então você ajusta para um tamanho que fique legal para você fazer a linha arte do seu desenho. Eu vou deixar ele nesse tamanho aí, 2.4. E aí o que você vai fazer? Eu faço assim. Eu vou cobrindo todas as linhas que eu já fiz no meu caderno. Então eu vou passando por cima dessas linhas que já estão traçadas. Você vai cobrir na camada que você criou. Na camada de baixo, onde está a foto, você não vai fazer nada lá, porque a camada que você vai precisar é a que você acabou de criar. Depois a gente vai tirar essa camada de baixo, que é a foto do desenho. Bom, eu fiz o desenho no caderno e tirei todas as marcações que eu não queria que tivesse no desenho. Então aqui eu tô só cobrindo, porque o desenho já tá ali do jeito que eu quero. Nesse momento de fazer a linearte, eu costumo consertar algumas coisas que eu não consegui consertar no tradicional. É bom que você consegue ver o desenho de cima e você consegue ver alguns erros que você não vê à vez quando está desenhando no tradicional. E aí você pode consertar esses erros se você quiser aqui pelo Ibis Pen X. Então eu costumo fazer isso, consertar alguns erros que eu deixei no papel. É importante que você desenhe na camada nova que a gente criou, porque quando você aperta nesse olhinho mágico aqui embaixo, ó, sai a foto e só fica o rascunho que você fez, ó. Só tá os olhos aqui da personagem que eu já fiz com um pincel de tinta dura. Então só fica o que você desenhou na camada de cima. Então é por isso que é importante você desenhar naquela camada e não na camada da foto, porque quando você tirar a foto, aí vai sumir também todo o trabalho que você fez e aí vai servir de nada, porque você não vai conseguir colorir depois. A não ser se você fazer uma gambiarra e passar por cima, mas é mais legal você fazer desse jeito aqui que eu tô fazendo. Essa parte fazendo a linha arte eu tô colocando mais rápida porque eu só vou cobrir a personagem, então você só vai cobrir o desenho que você fez no seu caderno. E aí nesse momento de fazer a linha arte, fica algumas faísquinhas às vezes que você ali vai traçando a linha arte, e aí às vezes fica uns restinhos assim para dentro do traço. E aí esses restinhos que ficam eu vou apagando com a borracha, para depois que eu terminar de fazer a linha arte, ficar uma linha arte mais bonitinha. Outra coisa que eu faço quando eu tô fazendo a linearte é fazer algumas áreas mais finas, com um traço mais fino. Então, eu diminuo o pincel e faço algumas áreas com o pincel mais pequeno, que assim deixa o traço mais fininho. Exemplo, no cabelo da personagem eu utilizei o pincel mais fino para ficar mais legal. Como a pintura do cabelo dela vai ser branco, então um tracinho mais fino vai ficar mais legal depois quando eu finalizar a arte. E em alguns outros lugares eu coloco a linha arte um pouquinho mais grossa, então eu vou vendo em qual lugar fica melhor para a linha arte estar mais grossa e em qual lugar fica melhor a linha arte mais fina. Então eu vou aí olhando de acordo com o desenho. Outra coisa que eu faço também quando eu tô desenhando, fazendo a linha arte da personagem, é ficar tirando a camada de baixo, que é a camada da foto, pra mim poder ver a linha arte como tá ficando. Porque às vezes fica um errinho e você não consegue ver, porque tem a foto embaixo e ela vai acabar não deixando você vendo quais os erros que estão ali na sua arte. Então, quando você tira, você consegue ver isso. E aí eu vou tirando e observando, e aí os errinhos que eu vou vendo, eu apago com a borracha e refaço para depois no final a linha arte ficar legal e para você conseguir fazer a pintura do desenho. Então eu vou fazendo desta forma aí que vocês estão vendo na tela. Eu vou cobrindo o que eu já tinha feito no papel. Então eu vou passando o pincel por cima do traço que eu já fiz no papel. Nessa hora eu vou consertando alguns errinhos que eu deixei no tradicional, então algumas partes você pode consertar se você quiser.
Então eu vou cobrindo aí toda a linearte que eu já fiz no caderno. Então eu vou cobrindo todo o desenho que eu já deixei pronto. Eu vou traçando a linha bem por cima do traço. E aí às vezes a gente traça e não sai assim, bem em cima do canto onde a gente quer. Então aí se não sair, você pode voltar ao traço e refazê-lo novamente, igual eu tô fazendo aí. Às vezes eu faço o traço e não fica muito legal, não fica do jeito que tá no papel. Aí eu volto o traço e faço novamente até eu ver que ficou no lugar certo que era para ficar ali o traço. Então eu vou fazendo esse procedimento até cobrir todo o desenho aí que eu já tinha feito no papel. Depois que eu cubro todo o desenho aí que eu fiz no tradicional, eu tiro a foto do desenho que estava embaixo e aí eu vou vendo se tem alguma coisa de errado com a linearte, por exemplo, algumas pontinhas de linearte no lugar ali onde eu não quero, então eu vou tirando esse resto de linearte. Aí depois que eu tiro, vejo que a linearte está toda prontinha, agora eu vou colorir o desenho. Então eu crio uma camada nova e puxo essa camada para debaixo da linearte. Vamos começar colorindo a roupa da personagem. Então, eu vou clicar nesse quadradozinho aí embaixo, onde fica a paleta de cores. E eu vou vir aqui e vou escolher uma cor preta. Essa cor aqui que é mais clarinha, que é quase um cinza. Aí depois eu pego a lata de tinta, esse aí que é um baldezinho. E aí eu vou clicar aqui na blusa dela, que é para preencher todo esse espaço com essa cor cinza escuro. Às vezes, a lata de tinta pode não funcionar se você deixar um espaço na linearte aberta. Então, se não funcionar, você pode colorir essa parte aí usando só o pincel, que também dá certo dessa forma. Aqui eu vou apertar no maisinho e criar outra camada. E eu vou apertar nessa flechinha ali embaixo com o nome cortar, que é para cortar a camada de baixo e só colorir essa parte aí onde tá com cinza escuro. Eu vou vir aqui na lata de cores e vou pegar essa cor preta aqui. Agora eu vou vir aqui no pincel e vou escolher esse pincel aqui de areógrafo normal. Aqui embaixo dá para deixar o pincel grande ou mais pequeno, então eu vou deixar ele aí no tamanho um pouco grande e vou vir passando nessas áreas onde tem mais escuridade. Ali embaixo, onde tem o cropped ali da personagem e ali perto da área do pescoço também que tem muita sombra. Então, eu passei nessas duas áreas aí, onde tem mais escuridade no desenho. Agora, eu vou vir aqui e vou pegar outra cor. Vou pegar esse amarelo aqui, que é para fazer uma tonalidade de luz na roupa da personagem. Então, eu vou passar nessas áreas aqui, onde são mais claras, onde pega mais iluminação no desenho. Agora, eu vou trocar o pincel de areógrafo normal pelo pincel de tinta dura novamente, que é esse daqui, ó. Para não ficar muitas camadas e acabar travando, eu sempre uno as camadas. Essa flechazinha aqui, ó, que tem aqui do lado, se você clicar nela, ela vai juntar a camada de cima com a de baixo, formando uma só camada. E aí vai diminuir o número de camada e vai ficar menos camada. Então, eu acho isso bem legal, porque fica menos camadas. Daí, eu criei outra camada e apertei em cortar novamente. E eu peguei uma cor ali, que é um preto bem escuro. E aí a gente vai passar nessa área aqui, ó, onde tem mais escuridade, que é onde eu disse, aqui perto do pescoço da personagem. Então eu vou passando, ó, aqui nessa área, somente nessas bordas aqui, esse preto mais escuro. E também vou passar aqui embaixo do cropped da personagem, ó, que como tem um cropped ali em cima, aqui embaixo tem um pouco de sombra. Como vocês podem ver, ficou um pouco marcado ali. E para diminuir essa marcação, a gente vai vir na camada, vai diminuir essa camada em que a gente fez essa contornação aí de preto, para essa cor preta ficar um pouquinho mais clara. E aí depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar essa ferramenta de desfoque. Eu vou diminuir aqui o desfoque e vou passar aqui nessa areazinha, só nesses cantinhos aqui, debaixo do traço que a gente fez, ó, para criar um degradê e não ficar tão marcado.
Então, a gente passa só nessa areazinha aqui de baixo. Nos dois lugares onde a gente passou o pincel. Agora eu vou vir aqui e vou pegar esse pincel de areógrafo normal. E usando a mesma cor preta, a gente vai reforçar essa cor aqui que a gente acabou de passar. Eu vou passar o pincel aqui 2 vezes nesses cantinhos, só para tirar mesmo esse restinho de marcação que ficou. Depois de passar o areógrafo normal naquelas áreas para tirar o resto da marcação, eu vou vir aqui nos pincéis e a gente vai pegar o pincel de pulverização. Então, eu vou vir aqui nas camadas onde a gente estava colorindo a roupa da personagem e eu vou unir essa camada de cima com a de baixo. Então, eu aperto nessa flechinha aqui para unir essa camada e formar só uma. Daí, eu vou criar outra camada e apertar na flechinha cortando. Então, nessa camada que a gente criou, eu vou pegar o pincel de pulverização, aquele que eu mostrei para vocês, e a gente vai vir dando batidinhas aqui, ó, nesse local onde a gente estava colorindo, utilizando a mesma cor, que era a cor preta. Então, a gente vem com a mesma cor, só dando algumas batidinhas aqui. Agora, eu vou vir na camada em que a gente estava passando esse pincel de pulverização e vou diminuir um pouquinho dela para ficar mais claro, porque eu achei que estava um pouco muito escuro. Daí eu vou pegar a cor branca e vou vir passando nessas áreas aqui, onde tem mais iluminação na blusa da personagem, que é aqui nesses cantinhos, ó. Então eu vou dando algumas batidinhas de leve e vou espalhando essa cor devagarzinho para não ficar marcação. Agora eu vou vir na paleta de cores e vou pegar novamente a cor preta. Usando a cor preta, a gente vai dar algumas batidinhas aqui perto do branco, que é para dar um degradê. Depois nós vamos voltar na camada e a gente vai diminuir ela mais um pouquinho para ficar mais clarinha, só para dar uma textura mais legal na roupa da personagem. Agora eu vou unir essa camada aqui com a de baixo para ficar só uma. Depois de unir a camada, eu vou criar uma camada nova e apertar em cortar novamente, que é para cortar a camada de baixo e não vazar tinta fora daquele local que já está pintado embaixo. Eu vou vir aqui nos pincéis e vou pegar esse pincel, o de tinta dura. E eu vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar essa cor aqui, que é um cinza bem clarinho, para a gente fazer um toque de luz na roupa da personagem. Então, a gente vai vir nesses cantinhos aqui da roupa, ó, e a gente vai fazer um pequeno traço bem fininho, que é para ser o brilho da roupa da personagem. Depois de fazer esse traço aí, ele ficou um pouco forte demais, então eu vou voltar na camada em que eu fiz esse traço na roupa da personagem e vou diminuir a opacidade da camada, vou deixar no 63% para ficar mais clarinho. Depois de fazer esse brilhozinho aí na roupa da personagem, essa blusa de baixo já tá pronta. Agora a gente vai pintar essa blusa de cima, que é tipo um cropped aí da personagem. Daí eu vou voltar nas camadas onde a gente estava colorindo e vou juntar essa camada de cima que a gente estava pintando com a de baixo, para formar uma só camada. Depois disso a gente vai clicar no maisinho ali ao lado e vai criar uma camada nova para a gente começar a colorir o cropped de cima, que vai ser vermelho. Então eu vou vir na paleta de cores e vou pegar essa cor aqui, que é bem vermelho. Depois disso, eu vou usar a lata de tinta para preencher todo esse espaço aqui do cropped de vermelho. Como na hora de desenhar o cropped eu não deixei nenhum espacinho aberto na linearte, a lata de tinta preencheu todo o espaço sem ter falhas, então deu tudo certo aqui. Caso você deixar algum espaço aberto na linearte, vai vazar e vai preencher outros espaços do desenho também. Se caso isso acontecer, você tem a opção de usar o pincel para colorir essa área, que assim você tem controle e pinta somente a área que você quer. Eu pintei ali o cropped, a barra da saia e o colarinho em cima de vermelho. Agora eu vou vir aqui na camada e vou criar uma camada nova e vou clicar na flechinha embaixo com o nome cortar, para cortar e não vazar a tinta. Eu vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar esse vermelho aqui,
bem escuro. E aí com esse vermelho a gente vai fazer uma pequena marcação aqui embaixo dessa área do cropped, ó. Nessa área aqui vai ficar com um pouco mais de escuridade, então essa área aqui a gente vai escurecer com esse vermelho mais escuro. Então eu vou começar passando nessa área aqui embaixo do cropped, ó. Eu fiz a marcação ali em cima no cropped para eu poder usar a lata de tinta nessa área aqui de baixo, para preencher toda essa área aqui de baixo com esse vermelho mais escuro. E para isso eu vou utilizar a lata de tinta que é mais rápido e preenche mais espaço, e é por isso que eu gosto de usar ela muito quando eu estou fazendo a pintura dos meus desenhos. Então depois disso eu venho passando também esse vermelho mais escuro nessas bordas aqui, ó, da alcinha do cropped. Eu também vou passar esse vermelho escuro aqui embaixo, ó, na saia da personagem. Para finalizar com o vermelho, eu vou passar ele aqui também na argola da personagem aqui em cima. Somente aqui deste lado, onde tem mais escuridade por conta do cabelo da personagem. Depois de passar o vermelho ali em cima, na argola da personagem, eu vou vir nas camadas novamente e vou criar uma camada nova e vou apertar na flechinha cortando embaixo, que é para não vazar tinta. Depois de criar a camada, eu vou vir na paleta de cores e vou pegar um vermelho mais escuro, esse daqui, ó, quase perto do preto. Usando esse vermelho mais escuro, eu vou fazer uma pequena contornação aqui e vou preencher esse espaço do meio de vermelho escuro. E para isso eu vou usar a lata de tinta para preencher mais rápido. Então eu vou preencher todo esse espaço ali do meio e deixar esse de cima e esse de baixo sem preencher. Somente aqui no meio mesmo. Como o vermelho que eu peguei é um pouco forte demais, eu vou vir na camada e vou diminuir um pouquinho dela para esse vermelho ficar mais claro e ficar mais próximo da cor de cima e da cor de baixo do cropped da personagem. Depois disso, eu vou pegar o pincel de desfoque e vou passar nessa área aqui de baixo. Agora eu vou pegar e vou trocar a minha borracha para uma borracha de areógrafo normal. Eu vou aumentar aqui o tamanho da borracha e vou passar aqui nessa área de cima. E quando eu vou passando, já vai criando um degradê e essa marcação aqui de cima vai sair. Agora eu vou trocar a borracha pelo pincel. Eu vou vir aqui no pincel e vou pegar o pincel de tinta dura. Eu vou vir com vermelho escuro e vou passar nessa lateral aqui do cropped da personagem. E eu vou vir com esse vermelho escuro e vou passar aqui embaixo, ó, dessa alça do cropped que tá meia caída. Então, como tá meia caída, ali embaixo vai ter um pouco de sombra. Para não ficar muita marcação, eu vou vir com o pincel de desfoque e vou passar ali nessas marcações onde eu fiz aí, onde eu passei esse vermelho mais escuro. Quando vocês forem passar o desfoque, coloca ele no 3.1, que assim vai desfocar menos e não vai apagar a cor do desenho. Aí depois disso nós vamos pegar o pincel de areógrafo normal e com a cor vermelho escuro nós vamos vir passando aqui nessa marcação do meio. Depois que nós passar o areógrafo normal, nós vamos voltar nas camadas e vamos unir as camadas que a gente estava colorindo aí a roupa da personagem. Que é para não ficar muitas camadas e a gente acabar se atrapalhando entre elas. Depois disso, nós vamos criar uma nova camada e apertar na flechinha embaixo, cortando. Depois nós vamos vir na paleta de cores e vamos pegar uma cor vermelha bem mais clarinha. E a gente vai pegar, com o nosso pincel areógrafo normal, a gente vai vir passando em algumas áreas para deixar mais iluminada a roupa da personagem. Com o pincel de areógrafo normal, a gente vai vir passando em algumas áreas do cropped da personagem. Eu vou passar aqui no colarinho em cima e ali no cantinho do cropped e também ali pelo meio. Eu vou vir passando também na barra da saia
que é para dar uma iluminação aí na roupa da personagem. Então eu vou deixar o areógrafo um pouco grande, que é para aplicar bem ali naquelas áreas. Agora eu vou vir aqui nos pincéis e agora eu vou trocar esse pincel de areógrafo normal por outro pincel. Eu vou pegar esse pincel aqui de pulverização, que a gente pegou daquela vez para fazer a pintura do comecinho. Eu vou vir nas camadas e vou unir aquela camada que a gente estava fazendo a pintura e vou criar outra camada e apertar novamente na flechinha cortando. Depois eu vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar um vermelho mais escuro, que fica bem aqui na paleta de cores. Com o pincel de pulverização, eu vou vir dando algumas batidinhas aqui nessa área do cropped da personagem. Então eu vou dar algumas batidinhas ali com esse vermelho mais escuro e depois eu vou pegar uma cor vermelho mais clara e vou vir passando ali nessas áreas de cima do cropped da personagem. Então eu vou passando ali, espalhando com o pincel de pulverização e eu vou espalhando com cuidado para não ficar marcações na roupa da personagem. Então, nesses lugares onde tem mais brilho e iluminação, eu vou passando esse pincel de pulverização com essa cor vermelho mais clarinho, que é para dar um tom de brilho e ficar mais iluminado nesta área. Depois eu vou nessa mesma camada onde a gente estava passando aí esse pincel de pulverização e vou diminuir um pouquinho dessa camada. Eu vou deixar aqui no 53%, que é para ficar um pouquinho mais claro e ainda assim ficar aquele brilho na roupa da personagem. Voltando nas camadas, eu vou unir essa camada aqui e vou criar outra camada e apertar na flechinha cortando de novo. Agora eu vou vir aqui nos pincéis e vou pegar novamente o pincel de tinta dura. Eu vou pegar aqui esse vermelho mais escuro, é só apertar aqui que vai clonar essa cor. Aí eu vou pegar esse vermelho aqui mais escuro e vou passar nessa bordinha aqui embaixo, ó, da saia da personagem. Depois eu vou pegar aqui o pincel de desfoque e vou passar nessa área aqui para desfocar um pouquinho e tirar essa marcação aí. Então eu vou passar bem de leve, vou até diminuir o desfoque para não acabar apagando essa cor que eu coloquei aí na barra da saia da personagem. Voltando nas camadas, eu vou unir essa camada aqui, que eu sempre gosto de estar unindo as camadas para não travar na hora que eu estiver desenhando. Daí eu vou criar uma camada nova e vou vir aqui na paleta de cores e agora eu vou pegar uma cor vermelho, quase rosa, bem clarinha. E vou vir passando essa cor rosa nesta área aqui do meio, que é onde vai ter um brilhozinho na roupa da personagem. A ideia que eu quero fazer é fazer uma linha deste lado até o outro lado com essa cor mais rosinha clara aí que eu peguei. Tipo, pelo meio do cropped da personagem, a gente vai deixar essa linha bem fininha, quase não dando pra ver. Tipo que nem fosse um brilho aí na roupa da personagem. Eu vou diminuir um pouco aqui da camada, porque eu acho que o rosa estava um pouco forte demais e eu quero ele um pouco mais claro para ficar mais próximo da cor aí do cropped da personagem. Aqui nessa bordinha a gente vai fazer essa linha um pouco mais grossa, mas ali no meio essa linha vai ficar bem mais fininha. Então aqui eu vou fazer um traço bem fino e às vezes não fica um traço muito fino, mas isso não tem problema, a gente vai afinar depois com a borracha. Aqui nessa lateral, ó, eu vou deixar mais grossinho, subindo aqui pra cima, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado.
Eu vou trocar aqui a minha borracha pela borracha de areógrafo normal. Eu vou aumentar aqui o tamanho da borracha e vou vir dando algumas batidinhas aqui em cima do rosa, onde a gente tinha passado aqui, para fazer o brilho na roupa da personagem. Então, eu vou dar só algumas pequenas batidinhas para não acabar apagando tudo. Se você passar demais, pode acabar apagando todo o processo que você fez. Depois de passar a borracha ali pelo meio, eu vou pegar o pincel e vou passar essa cor rosa nessas laterais aqui do cropped da personagem, ó. Que aqui embaixo também vai ter um pouco de brilho, então eu vou fazer alguns pequenos riscos nessas bordinhas aqui. E aqui em cima, nessa manga do cropped, onde está caída, eu também vou fazer um pequeno risco usando essa cor rosa aí que a gente tinha pegado naquela hora. Para não ficar muito forte nem muito marcado, eu vou usando a borracha e vou passando ela levemente para não apagar todo o traço que a gente fez. Eu vou vir com esse rosa mais claro e vou passar aqui em cima também na gola da personagem, que aqui também vai ter um pouco de brilho nessa gola aqui. Então, eu vou fazer só um pequeno traçozinho, como eu fiz nas outras partes do cropped da personagem. Com esse rosa claro, eu também vou passar aqui nessa barra da saia, somente aqui nesse cantinho final. E aí, para não ficar muito marcada, eu vou usar a borracha para deixar um pouco mais clarinha aqui. Então, eu passo a borracha bem de leve para não apagar todo o traço que eu fiz. Feito isso, a pintura da roupa da personagem está finalizada, então agora nós vamos colorir aí a pele da personagem. Então, eu vou começar criando uma camada nova. Eu vou vir na paleta de cores e vou pegar aqui o tom de pele da minha personagem, que fica bem aqui. Para aplicar essa cor na personagem, eu vou utilizar a lata de tinta, que ela é mais rápido e preenche mais espaço. Então, eu vou clicando aí nos locais da pele da personagem e a lata de tinta vai colorindo essas áreas aí. Para começar a colorir a pele da personagem, eu vou criar uma camada nova e apertar na flechinha cortando, que é para não vazar tinta. Depois eu vou vir aqui nos pincéis e vou pegar o pincel de areógrafo normal. Depois eu vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar essa cor aqui, quase vermelho. Eu vou aumentar o pincel de areógrafo normal e vou passar em alguns locais do corpo da personagem. Exemplo, aqui no ombro dela e aqui nessas áreas embaixo do braço dela também. Eu passo o areógrafo bem de leve para não ficar muito marcado e não acabar ficando uma cor muito forte. É só mesmo para dar uma coradinha aí na pele da personagem. Aí eu vou vir aqui na camada e vou diminuir um pouquinho da opacidade para ficar um pouco mais claro. Vou deixar a opacidade na camada no 80%. Eu vou unir essa camada aqui que a gente acabou de fazer com essa outra de baixo para formar uma só. Daí, depois eu vou criar outra camada e apertar na flechinha cortando. Eu vou pegar aqui o pincel de tinta dura e depois vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar uma cor quase marrom, bem escura. Vou pegar essa cor aqui, ó. Com essa cor, nós vamos fazer a contornação dos pontos mais escuros na pele da personagem.
Bom, como a cor que eu peguei ela é bem escura, eu venho sempre aqui na camada e diminuo a camada até ela ficar mais clarinha, até a cor ficar mais clara, ao ponto dela ficar mais próxima da cor da pele da personagem. Então eu vou diminuindo até ficar na cor certa, que seja ali mais próxima da cor da personagem. Mas caso você não quiser ter esse trabalho, é só você escolher uma cor mais próxima aí da cor da personagem. Mas eu costumo sempre fazer desta forma aqui. Com essa cor mais escura, eu vou dando sombra em algumas partes aí do corpo da personagem. Aqui perto do braço, onde fica encostado ao corpo da personagem, nessas áreas ali, eu vou estar passando essa cor mais escura, que é bem aqui deste lado, ó. Então, aqui tem um pouco mais de escuridade, então eu vou passar essa cor mais escura deste lado aqui. E também ali em cima, aqui, ó, também nessa área onde tem a alça da roupa da personagem, que ali também vai ter uma sombrazinha. Então, eu vou passando nessas áreas aí onde tem mais sombra na personagem. Aqui em cima também, por conta da franja da personagem, então, todo lugar onde tiver sombra, eu vou passando essa cor mais escura. Aqui desse outro lado também, nesse outro lado da franja da personagem, e aqui nessa descida do cabelo. E principalmente aqui embaixo do queixo, onde tem mais sombra, a maioria do desenho sempre tem sombra aqui no pescoço da personagem. Bom, eu acho que a cor acabou ficando um pouco ainda forte demais, eu vou voltar aqui na camada e vou diminuir ela um pouquinho mais e vou deixar no 20%. Eu acho que assim ficou um pouco mais clarinha e ficou na tonalidade mais próxima da cor da personagem. Então, eu vou pegar aqui o pincel de desfoque, eu vou diminuir aqui ele para ele não acabar apagando toda a cor que eu já passei na personagem. E aí, para desfocar essas laterais aqui, ó, que às vezes fica uma marcaçãozinha, para tirar essa marcação, eu vou passar esse pincel de desfoque. O meu desfoque está no 2.3, então ele, ó, desfoca menos e não apaga a cor que você colocou aí na personagem. É só para tirar aquela pequena marcaçãozinha ali que fica, só para deixar mais esfumado e ficar mais legal no personagem. Agora eu vou criar outra camada e vou apertar novamente na flechinha cortando. Com a mesma cor que a gente utilizou da outra vez, eu vou vir fazendo esse mesmo processo, ó, passando nessas áreas onde tem sombra, só que eu não vou passar em toda a área que eu passei daquela vez, só nesses cantinhos aqui, ó, só para deixar essa parte mais escura. Nós vamos fazer como se fosse uma segunda contornação, só que essa contornação aqui vai ser mais escura que a outra. Então, eu vou deixando ali o espaço da outra contornação e vou fazendo outra contornação por dentro daquela que a gente já tinha feito. Eu vou passando essa cor mais escura por todas as áreas que a gente passou daquela vez, ó. É importante vocês não cobrirem a outra que vocês acabaram de fazer. Vocês fazem bem no cantinho, que é para não cobrir a outra parte. Agora eu vou vir aqui na camada, ó, e vou diminuir um pouquinho da opacidade, para essa cor ficar mais clara. Então, eu vou deixar no 35%. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais, porque eu acho que ficou um pouco claro demais. Então, vai ficar assim, ó. Esse traço que a gente acabou de fazer vai ficar mais escurinho, ó. Aí, depois, a gente vem com o pincel de desfoque, fazendo a mesma cor que a gente fez naquela hora, para tirar aquela marcaçãozinha. Agora eu vou voltar nas camadas e vou unir aquelas duas camadas da pele que a gente estava colorindo para mim não se confundir e acabar errando aqui as camadas ou mudando ela de lugares.
Daí eu vou criar outra camada e apertar em cortar novamente pra gente terminar aqui a pintura da nossa pele. Então eu vou pegar com a mesma cor que a gente estava utilizando, que é aquele marrom escuro, e eu vou fazer uma última contornação com ele, e essa contornação vai ser bem mais pequenininha, somente ali na borda, perto da linha arte. Somente para ficar mais escurinha essas áreas aqui, ó. Eu vou passar aqui também na franjinha da personagem, que é onde fica mais escuro por conta do cabelo da personagem. Então eu só vou passar em algumas áreas aqui, só para deixar esses pontinhos mais escuros. E a maioria dessas áreas que eu vou fazer é mais perto aí da linha arte. Daí eu vou criar outra camada e vou apertar de novo na flechinha cortando. Agora eu vou colocar um pouquinho de blush aí na cara da personagem para deixar ela um pouquinho mais coradinha. Então, para fazer o blush, eu pego sempre essa cor aqui, ó, que ela é um vermelho quase rosa, que fica aqui entre os dois. Então, eu pego essa cor aqui e aí eu pego o pincel de areógrafo normal, que eu gosto de fazer os blushes sempre com ele. Então, eu aumento aqui o tamanho do pincel e eu dou só uma pequena batidinha aqui na bochechinha da personagem. Aí, se você quiser mais forte, é só você passar mais vezes. Aqui eu acho que ficou um pouco forte demais, então eu vou pegar aqui. Eu vou trocar a borracha pela borracha de aerógrafo normal e vou apagar um pouquinho aqui de blush para não ficar muito forte. Daí depois eu vou vir aqui na camada e diminuir um pouquinho para ficar esse blush mais claro. Agora eu vou voltar aqui nos pincéis e eu vou pegar novamente o pincel de tinta dura. Eu vou unir essa camada aqui, ó, com essa de baixo, formando uma só, e vou criar outra camada que é pra gente agora fazer o brilho aí da pele da personagem. Então, eu vou vir aqui na paleta de cores e pegar uma cor bem clarinha. Vou pegar essa cor aqui que é mais clara, que é a cor base que eu peguei aí da personagem, que é pra poder ver quando eu passar aqui na pele da personagem. Então, tem que ser uma cor que seja mais clarinha. Eu acho que essa cor não era tão clara, então eu vou pegar essa cor aqui que é bem mais clara. E eu acho que essa daqui vai dar pra ver quando eu passar na pele da personagem. Então, com essa cor, a gente vai vir fazendo um brilhozinho aqui no rosto da personagem. Além de passar ali no rosto, eu costumo muito fazer aqui, ó, esse brilhozinho perto do nariz da personagem. Eu faço tipo um triângulozinho ali com essa cor mais clara. Daí, se ficar muito marcado, você pode passar o desfoque, mas eu costumo só passar ali mesmo e às vezes eu nem passo o desfoque, já fica legal, não precisa você passar o desfoque. Aí aqui também eu vou vir passando nessa lateral, no braço da personagem. Então eu venho passando aqui, ó, perto da linha arte, até chegar lá no finalzinho do braço da personagem. Deste outro lado aqui do braço eu também vou vir passando essa corzinha mais clara, que é para dar um brilho aí na pele da personagem. Então é só você vir fazendo uma linhazinha fina, é só você traçar com cuidado, que vai ficando bem legal e vai dar um efeito de brilho na pele da personagem de vocês. Aqui em cima no olho da personagem eu me esqueci de escurecer essa área aqui, então eu vou pegar essa corzinha mais escura e passar aqui nessa bordazinha do olho da personagem. Então eu vou vir passando essa cor mais escura aqui nessas bordinhas que eu fiz, ó. Aí no finalzinho eu afino usando a borracha.
E aí, como a borracha já tá em areógrafo normal, ela já vai dar um degradê, então já vai ficar legal. Não precisa você passar o desfoque. Depois disso, a nossa pele está finalizada e agora vamos para a parte final, que é o cabelo da personagem. O cabelo dessa personagem aqui vai ser branco. Então vamos lá. Antes de começar a colorir, a gente vai criar uma camada nova. E a gente vai colocar a cor base. Então eu vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar essa cor aqui, que é um cinza meio roxeado. E aí eu vou usar a lata de tinta para preencher aqui o cabelo da personagem. Teve alguns lugares que a lata de tinta não pegou, então nesses lugares eu vou usar o pincel de tinta dura para preencher esses espaços. Preenchi todo o espaço aí do cabelo da personagem com essa cor cinza e agora eu vou vir aqui na camada para criar uma camada nova. Depois de criar a camada, aperta na flechinha embaixo cortando, que é para cortar e não vazar tinta. Eu vou pegar aqui o pincel de areógrafo normal. Eu vou pegar aqui a cor branca e eu vou aumentar aqui o pincel areógrafo e vou deixar o pincel quase no máximo. Eu vou vir passando ele aqui nessas laterais embaixo e aqui em cima de onde vem a iluminação do desenho. Então aqui nessa área de cima, ó, nesses cantinhos, eu venho passando esse pincel com essa cor branca. Depois de fazer a iluminação, vou vir aqui na paleta de cores e pegar uma cor cinza mais escura. Eu vou vir novamente aqui nos pincéis e vou pegar o pincel de caneta de devassimento. Eu acho que eu tô falando errado esse nome, mas o nome do pincel tá aí certinho para vocês poderem ver direitinho. Então, depois disso, eu vou unir essa camada aqui e criar uma camada nova e apertar a linha cortando novamente. Como eu fiz aí desde o comecinho do vídeo. Então, com essa cor aqui mais escura, a gente vai vir passando em algumas áreas, deixando algumas partes mais escuras, seguindo esses fios aí que eu já tinha feito na hora que eu fui fazer a linha arte da personagem. Então, como essa cor que eu peguei aí era um cinza bem escuro, eu fui na camada e diminuí a opacidade para que ficasse um pouquinho mais clara essa cor e não ficasse tão forte pro cabelo da personagem. Então, com essa cor mais escura, eu vou fazendo essas pequenas linhas aí por todo o cabelo da personagem, seguindo essas linhas que já tinha no cabelo da personagem. Algumas áreas, quando eu vou passando o pincel, às vezes as pontas da linha que eu traço ficam um pouco grossa. Então, quando fica assim, eu pego a borracha e vou apagando para que fique mais fina e que fique legal no cabelo da personagem. Então, eu vou traçando essas linhas por todo o cabelo da personagem e vou ajeitando elas aí. E essa parte eu coloquei mais rápida porque é uma parte que demora muito e o vídeo ia acabar ficando muito longo e vocês também não iam querer assistir no final. Então, assim dá para vocês verem como é que eu vou fazendo e é mais melhor de vocês prestarem atenção.
Então, espero que vocês consigam entender desta maneira aí. Então, eu vou fazendo essas pequenas linhas até preencher todos os espaços aí que eu vejo que tem que ter sombra aí no cabelo da personagem. E aí, depois eu venho na camada anterior, onde a gente fez aí a cor base do cabelo da personagem e vou apagando algumas partes para que fique branca essas áreas. Então, essa parte é com a borracha, então você tem que tomar bastante cuidado nessa parte, porque você tem que apagar somente os cantos necessários. Então, eu vou começar apagando essa parte aqui da franja da personagem, que é onde eu quero que fique mais iluminado e que fique branco essa parte aqui. Então, como às vezes fica muito forte e fica com marcação, então, para tirar essa marcação, eu vou estar utilizando o pincel de desfoque. Aqui nessa mecha de cabelo eu também vou apagar para que fique mais branco, porque o cabelo da personagem é branco e aqui o cabelo dela tá muito cinza, então eu quero que ele fique mais branco. Então, para isso eu vou apagando essas partes aqui para que o cabelo da personagem fique mais branca. Então, eu vou vir em algumas áreas e apagando essas partes, ó, aqui de trás também eu vou apagando essas áreas, mas sem apagar todo o resto do cabelo, tipo, só em algumas pequenas áreas aqui, ó, tipo essa daqui, perto da linearte, eu vou vir com a borracha e vou apagando, ó. E aí vai ficando mais branquinho o cabelo da personagem, não vai ficar tão cinza, porque o cabelo dela é branco, então tem que ficar um pouco mais claro e não muito escuro. Então eu vou apagar também aqui em cima. Indico vocês usarem o pincel no tamanho pequeno para que vocês possam fazer o traço fininho. E fica mais melhor também de vocês trabalharem com a borracha estando no tamanho mais pequeno. Aqui em cima também, onde pega mais iluminação, eu vou vir apagando essas áreas daqui de cima, ó, para deixar mais branco. E aqui desse outro lado, na franja da personagem, também tá muito escura, então eu vou vir apagando essa área aqui para fazer uma mecha branca aqui. Se caso você não souber trabalhar muito bem com a borracha, você pode utilizar o pincel. É só você criar uma camada nova acima dessas que a gente tinha feito, e aí você pega uma cor branca. E aí, com o pincel, você vai fazer esse mesmo procedimento que eu tô fazendo aqui, que também vai dar certo do mesmo jeito, tanto com o pincel, tanto com a borracha. Mas aqui no meu, eu tô fazendo com a borracha porque eu achei que seria mais legal. E tava mais fácil para fazer com a borracha. Mas seria do mesmo jeito se eu utilizasse o pincel usando a cor branca. Então você escolhe se você vai querer fazer ou com a borracha ou com o pincel.
Depois de ter passado a borracha ali do outro lado, o outro lado já ficou bem mais branco e iluminada a outra parte. Agora eu tô terminando de fazer só essa parte aqui e também eu vou apagar aqui um pouquinho da sobrancelha para a sobrancelha da personagem ficar mais branquinha. E agora para finalizar, eu vou pegar uma cor mais escura, que é aí um cinza mais escurinho, e vou vir passando em algumas bordas aqui do cabelo da personagem para deixar algumas áreas mais escuras. Então, é o mesmo procedimento que a gente fez da outra vez, só que quando você for passar esse cinza mais escuro, você não pode passar por cima do outro, você não pode tirar o que você passou. Que esse daqui é só para dar um pouco mais de escuridade no cabelo da personagem. Então, passa com cuidado para não apagar o outro que você já tinha passado da outra vez. Então, é o mesmo procedimento que a gente fez da outra vez, só utilizando uma cor mais escura. Aqui nessa mecha do cabelo, eu acabei me esquecendo de passar nela. Então, eu voltei na paleta de cores para pegar a cor para fazer essa mecha aqui. Então, eu coloquei ali as cores que eu passei no cabelo da personagem e fui fazendo o mesmo procedimento que eu fiz nas outras mechas do cabelo dela. Depois de ajeitar essa última mecha aí que eu tinha me esquecido, eu resolvi trocar a cor da lineart da minha personagem, porque eu achei que estava muito forte para a cor da pele dela. Então eu vim na paleta de cores e peguei uma cor aí mais próxima da cor que eu tinha utilizado na pele da personagem e fui trocando a cor da lineart. E aí depois também eu resolvi trocar a cor do cabelo da personagem, porque eu achei que estava muito forte a cor preta pro cabelo dela. Então eu coloquei uma cor cinza. Depois disso, a personagem já tá pronta e é assim que eu costumo fazer os meus desenhos no digital. Eu ia trazer fazendo fundo com vocês, só que se eu trouxesse, iria dar 2 horas de vídeo e iria ser muito longo. Então, eu resolvi trazer só desenhando a personagem mesmo com vocês aí e mostrando todos os processos de como eu faço meus desenhos no digital. E é isso, tchau, até o próximo vídeo!